Todos vão receber aí a consentimento expresso. Marcelo, quiser começar aí, fique à vontade. Boa noite a todos. Mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com vocês, nesse webinar aqui do Comitê Advocacia 4.0, que hoje vai tratar aí de 3 temas bastante novos, que estão sendo bastante discutidos e que podem servir aí de inspiração tanto para pesquisa, escrita, aprendizado, mercado de trabalho, que essa é a função do nosso Comitê de Advocacia 4.0, é promover o direito digital e demonstrar que existem diversas matérias dentro do direito digital que necessitam de um olhar e de pessoas escrevendo, estudando, trabalhando. Obrigado aos palestrantes e vou passar a palavra para a Maria, nossa diretora, que é a nossa primeira palestrante com a primeira temática dela aí. Maria, está contigo. Ok. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença, obrigado pelo convite e a confiança. Eu acho muito importante essa sua primeira fala, Marcelo, porque a gente tem discutido muito, tanto nas reuniões como nas palestras, nos webinários que a gente provoca, a amplitude do direito digital, hoje em dia, né, muito além da LGPD, e como isso afeta o nosso dia a dia. Eu acho que o papel do advogado, ele está muito mais amplo, né? Ele já era amplo, porque a gente tinha várias possibilidades de atuação, de áreas de atuação, mas hoje ele é uma ferramenta, um elemento extremamente importante, principalmente no mundo corporativo, porque ele, hoje em dia, o parecer dele, posicionamento, direciona negócio, né? Então, hoje, quando a gente entra para advogar para uma empresa, a gente não tem que conhecer só o direito puro e simples, a gente tem que conhecer o negócio que aquela empresa está atuando, qual o mercado que aquela empresa está atuando e qual o papel da nossa atuação jurídica vai ter dentro daquela empresa, né? Então, e hoje, trazendo o tema que é a jurimetria e a inteligência artificial, a gente vai entender um pouquinho, né, como esse impacto e como essa importância da tecnologia no nosso dia a dia está trazendo diferentes ações e posicionamentos dentro do trabalho, dentro de uma empresa. Saiu a tela? Saiu sim, você precisa trocar a janela. Mas eu não sei o que houve aqui. Espera aí. Saiu a tela de apresentação. Eu acho que deve ter minimizado a apresentação. Isso. Vamos lá. Oi. Uma página. Que na hora que eu clico para aparecer a próxima página, não aparece. Tenta usar esse recurso, as setinhas da própria tela. Deixa eu ver. Foi? Não. Porque eu acho que ele tá... Você A está hora com que duas telas, né? Tô. Tenta usar uma tela só, e aí você tenta projetar. Aqui tá meio confuso. É porque o PowerPoint é complicado. Tem que configurar um Windows lá. Ai, gente, tá vendo como a tecnologia tá no dia a dia? Do nosso dia a dia? Ó, Esse aqui vai. Aqui na tela. foi. Aí, agora deu certo. Agora não vou nem clicar mais no mouse, eu só clico agora para mudar. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouquinho aqui do conceito da jurimetria, né? A Associação Brasileira de Jurimetria, ela menciona que ela pode ser definida como estatística aplicada no direito.
é interessante falar a respeito de estatística, porque eu, particularmente, sempre gostei de trabalhar com estatística, mas nunca imaginava isso atuando no meu mundo jurídico. E aí, como funciona isso? É o cruzamento de dados, né? Aqui, uma das situações dentro do nosso mundo jurídico, dentro do nosso direito, que é o cruzamento de informações, por exemplo, dos magistrados com as sentenças que eles vão prolatar, e isso em determinados temas. A utilização da tecnologia da geometria é possibilidade vantajosa para qualquer profissional de direito, porque através dele pode compreender quais serão os resultados prováveis de uma demanda judicial, quais os valores têm mais chance de serem aplicados, ou que pode esperar em um processo determinada comarca ou determinada instância. Isso significa dizer o quê? Se o cliente vai no escritório para te trazer um processo, te trazer uma determinada demanda, você, trabalhando com os dados, todas essas informações que ele vem trazendo, consegue dimensionar o sucesso ou não dessa demanda. E dentro do mundo corporativo, vamos colocar, determinada demanda vai causar um determinado custo, né? Esse custo, eu considerando algumas informações, como o tempo dessa demanda, como o gasto dos profissionais envolvidos, como a situação em que ela aconteceu, a vara que for cair, né? Aquele juiz, quais são as sentenças, como é a sentença que aquele juiz dá para determinado tema? Será que é vantajosa, é uma vantagem eu propor essa ação? Ou é uma vantagem eu já propor um acordo? É uma vantagem eu pegar aquele valor e investir, porque aquela comarca ou aquele juizado demora determinado tempo para julgar aquela demanda. Então, na verdade, trabalhar com esses inúmeros dados, trabalhar com esses parâmetros, vai me dizer se é um processo vantajoso ou não. Vai me dizer se eu devo dizer para o meu cliente, olha, vamos tentar um acordo no valor de determinado valor, ou não, vamos aguardar, aplicar esse valor, utilizar esse valor em alguma outra coisa e depois a gente retoma esse investimento, ou mesmo a estratégia de defesa, né? Você vai lá, faz todo um parâmetro dentro do sistema de tempo, de matéria, das instâncias que vão estar... esse juiz, ele entende que pelos pareceres, pelas sentenças que ele costuma dar, pode ser que eu tenha só 60% de chance de ganhar essa ação. Mas aí, se eu recorrer e entrar em determinada turma, pode ser que essa chance aumente ou diminui, né? E como é que a gente acaba descobrindo, como é que a gente verifica essas possibilidades, né? Tendo alguns desses parâmetros. E aí vem aí várias plataformas, e existem inúmeras plataformas com inteligência artificial, com robôs, que eles trazem todas essas informações, né? Vários questionários ali mencionando que, ao serem preenchidos, eles vão compilando essas informações e trazendo para a gente um resultado, né? Então, a inteligência artificial, ela trabalha e ela nos favorece também nesse momento, né? Toda a compilação de dados e das suas métricas formatadas vem a aplicação da inteligência artificial no processamento de dados, depois, né, dessa posterior análise e descoberta da regra jurídica. Lembrando que não é que o robô ou que determinada tecnologia vá substituir o advogado. Não tem nem como, né? Acho que até para você fazer um sistema, ou para você dimensionar um sistema,
quando a gente contrata uma empresa, você vai dizer quais são os parâmetros dentro da sua vivência jurídica, dentro da sua área de atuação, dentro do nicho que você escolheu e até das teses que você costuma aplicar, para dentro de todos esses elementos, ele te trazer a informação que você precisa, né? E dimensionar o favorecimento ou não daquela ação. Com a aplicação dos sistemas eletrônicos de gestão implantados pelo Poder Judiciário, os processos judiciais foram se tornando gradativamente digitais e atualmente conseguimos acessar milhares de processos num único momento, de uma forma muito mais prática, né? Hoje, inclusive, dentro lá da distribuição dos processos, a gente tem a possibilidade de colocar a opção lá de 100% digital, né? Todos os trâmites do processo, eles são feitos através da tecnologia, né? Através e digitalmente. Com auxílio das ferramentas de automoção, podemos acessar diversos processos de diversos locais, principalmente dentro do assunto que a gente deseja. No próprio site do TJ, né, quando a gente vai buscar jurisprudência, ele já te dá umas métricas ali para você buscar algum acórdão. É claro que ali é muito limitado, não sei se vocês já chegaram a ver ali essa métrica que eles colocam, mas é muito limitada, né? Mas eu acho que o mais importante nisso tudo é justamente colocar essa situação de que a inteligência artificial, ela vem no nosso dia a dia, e eu acho que em outras situações a gente já vê isso também, mas principalmente dentro da jurimetria, dentro do Poder Judiciário, da nossa atuação como advogado, ela está vindo contribuir efetivamente dentro do negócio, até no negócio do escritório. Se a pessoa tem um escritório, para ela tomar decisões dos processos ou do nicho que ela está atuando, se ela mantém ou se ela muda, né? Um exemplo, eu atuo só no mercado de condomínios e associações, né? Se eu começo a perceber, dentro das minhas métricas, que as sentenças não estão favoráveis para aquele nicho, eu posso falar, olha, eu acho melhor eu buscar um segundo nicho, acho melhor eu procurar novas teses para estar atuando, para direcionar meu escritório e trazer mais lucro para dentro do meu escritório. Então, eu entendo que hoje o papel do advogado, ele atua muito mais de gestão, né? É muito mais importante, inclusive, essa veia de gestão, tanto para ele internamente, para ele aplicar no escritório dele, como ele para tomar decisões judiciais, decisões dentro de um processo e até de entendimento. Né? Eu já costumava dizer, para quando eu estou batendo um papo com advogados recém-formados ou as pessoas que estão começando a advogar e que pegam determinado caso, a primeira coisa que eu faço, assim, você conhece a doutrina? Ótimo, porque a doutrina você aprendeu lá na faculdade. Vá para o judiciário, entre lá, leia sentenças, leiam acórdãos, vejam as teses que os outros advogados estão explanando. E eu acho que essa questão da jurimetria veio justamente para ajudar a gente até a buscar mais informações, buscar mais possibilidades, né? Quantas vezes a gente vê aí, né, nas atualizações de vários sites, determinada decisão ou determinado acórdão, que você olha e fala assim, poxa, é uma tese que eu nunca tinha pensado, né? E acaba até mudando alguns paradigmas que a gente tinha em determinadas situações. Então, essa questão de você efetivamente trabalhar os dados, né? Trabalhar todas essas informações que são colocadas no nosso dia a dia, acaba auxiliando em várias outras situações. Alguém quer colocar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Vou parar a apresentação aqui, gente.
só complementando, a visão é bem essa mesmo, que você acabou de pontuar. É importante que quem está se formando, ou quem está dentro de um escritório de advocacia e pretende se tornar sócio, enfim, ou até mesmo um departamento jurídico, hoje ele tem que ter essa observância de análise econômica do direito, né? A jurimetria, como a parte de estatística, de matemática, vai ajudar ele a ter uma visão que sai dessa esfera de doutrina, de dogmática, de jurisprudência, para fazer uma análise de risco. E a inteligência artificial, como você bem pontuou, ela é o principal aliado, tanto que várias legal techs têm trabalhado essa questão de tomada de decisão, de análise de estatística do que está mais recente, do viés que está sendo direcionado para essa tomada de decisão. Já não é mais corrente majoritária, minoritária e mista, e vou aqui por esse caminho, porque é o que me interessa. Vou cobrar, vou deixar o cliente apavorado. Esse advogado, ele já era, né? Esse advogado, ele se não morreu, está prestes a. Então, acho que a grande importância da tua temática é essa, né? E a automação, ela é muito vista como para tarefas repetitivas, mas ela não é só isso. Acho que o principal foco da inteligência artificial, e por isso a inteligência, né, é ela ter essa estrutura de ajudar a pensar a tomada de decisão, né? Então, acho que foi muito propício a tua temática, foi excelente esse encaixe que você fez, como foi muito bom, porque é o que acontece na realidade. Parabéns. Eu enxergo justamente isso, porque, infelizmente, os advogados eles têm que atender, né? A nossa advocacia tem que entender que ela está muito mais ampla. E isso, na verdade, não é um retrocesso, não é tirar mercado de trabalho, não é nada disso, é muito pelo contrário. Ele está te dando possibilidade de ganho, de saber, de tomar uma decisão que não vai te atrapalhar, né? Porque a gente sempre fala, né? O que mais se fala, mas processo demora muito. É ruim trabalhar com contencioso porque o judiciário demora muito. Então, ok, né? Eu sei que a gente discute muito na questão de não trabalhar mais o contencioso, mas tem gente que gosta de contencioso. Eu vou te falar que eu até gosto de contencioso. Só que eu preciso trazer esse contencioso de uma forma vantajosa, para que eu não fique agarrado ali, né, enraigado, brigando por uma coisa que eu sei que vai levar anos, ou então que, né, quantas vezes a gente já não ouviu falar assim, ganha, mas não leva, né? Então, chega disso. Então, a gente tem que começar a saber trabalhar com isso e saber ganhar, porque eu acho que a partir do momento que você usa a inteligência artificial dentro do seu escritório, dentro dos seus negócios, você começa a ter tempo, né? Até porque o parâmetro que você estipulou hoje lá, né, para o robozinho atuar, amanhã, daqui a um mês, você já vai mudar, porque você vai ter tempo para criar novas estratégias, né? Vai te possibilitar conhecer mais o mercado e conhecer e propiciar com que essas estratégias tragam ganhos para você e para o seu cliente, né? E em um momento você vai chegar lá para o carinha do robô e falar assim, então, vamos sentar de novo para reconfigurar algumas informações aqui para que eu possa ter mais lucro, ou para que eu possa ter mais possibilidades. Então, acho que a gente precisa enxergar exatamente isso e efetivamente utilizar isso, né? Utilizar toda essa tecnologia que está amplamente sendo colocada para nós. E hoje, né, a quantidade de programas ou de softwares que te dão essa margem, não dá nem para falar assim, mas é um custo. É um investimento e um investimento muito bem aceito, né?
Diga, Andresa. Perfeito, Maria. Adorei sua colocação. Até porque as oportunidades estão aí para todos, né? Quem sabe utilizar da tecnologia está se dando muito bem, tem muita oportunidade, e o direito digital ele vai muito além até do nosso debate aqui hoje, né? Porque o direito digital ele está dentro de todas as matérias do direito. Então, a gente tem na faculdade, sei lá, 15 disciplinas, a gente consegue colocar o direito digital dentro de todas elas. Então, para aquela pessoa que fala assim, mas eu só gosto do direito civil, temos o direito digital dentro do direito civil. Eu só gosto de direito do trabalho, temos o direito digital dentro do direito do trabalho. E, além disso, essa questão do judiciário, ok, a gente respeita a opinião de cada um, mas a gente tem os meios alternativos, né? E agora adequados de solução de litígios. A gente está vendo diversas câmaras de arbitragem aí, de mediação e conciliação, que já tem tudo rodando online, você consegue simular pelo valor da causa quanto seria o valor dessa disputa fora do judiciário. Inclusive tem a Quinto Andar, que tem a cláusula compromissória, né, a convenção de arbitragem, ou seja, você assinou o contrato de locação pela Quinto Andar, automaticamente você está submetido à arbitragem. E é rápido, é célere. Então, resolveu na via da arbitragem, só vai para o judiciário para cumprimento de sentença. Você já economizou tempo e dinheiro, porque lá atrás a arbitragem ela era um custo um pouco elevado ainda, né? Tanto que as disputas lá era de valores, vamos dizer, discussões societárias de valores altos e que visava o quê? Só o sigilo. Hoje não tem mais essa necessidade. Qualquer discussão pode ser resolvida pela via arbitral. Então, falta também para a gente conhecer um pouquinho mais das opções que a gente tem, né, para usar da inteligência artificial que você falou. Tem muito software, muita ferramenta boa, e a gente começar a aplicar isso no dia a dia com os nossos clientes, né? Fazer a parte consultiva consciente, vamos dizer, porque daí você acaba economizando tempo, dinheiro e usando dos recursos que você, vamos dizer, já tem aí disponível para a gente conseguir fazer um trabalho um pouco melhor. Muito bem. Obrigada, Maria. E assim, vai ser um caminho sem volta, já é um caminho sem volta, e quem tiver todo esse conhecimento e se aprofundar e investir mesmo nisso, vai ser o diferencial que vai trazer ali, né, quem está se prosperando ou quem não. E isso já está muito claro. Verdade. É isso aí. Muito legal. Andresa, aproveitando que você está com a mão levantada, então você já compartilha a sua apresentação e vamos seguir com a segunda temática, que é a internet das coisas. Ai. Eu vou pedir só para o Ricardo colocar para mim a apresentação, por gentileza. Peraí, deixa eu só pegar aqui. Só trocar de tela aqui. Tá ótimo. É sobre IoT, né? Perfeito. Até porque a IoT vai dar o link para a Juliana falar sobre o metaverso, porque o metaverso ele interage também com a IoT, né? Então, vamos para a IoT primeiro. Bacana. Pronto. Boa noite a todos. Andresa Sobreira. Eu sou advogada e consultora, para quem ainda não me conhece, e sou diretora do Comitê de Cibersegurança da ANAD. Hoje eu vim trazer para vocês um pouco do estudo que a gente está desenvolvendo aí no Comitê de Advocacia 4.0, e
complementando o que a Maria falou, a importância do advogado estudar as diversas temáticas que envolve, lógico, o jurídico e a área da tecnologia da informação. Por quê? Porque a tecnologia da informação está presente em tudo também, né? Então, o porquê de tudo isso? Porque a tecnologia da informação, ela precisa de dados, sejam dados do passado, sejam dados do presente, dados do futuro, né? Então, quando a gente fala hoje de inteligência artificial, a gente pode falar que ela é programada com base em dados passados, e aí a gente tem coisas acontecendo com base em dados que estão, né, no dia a dia, por exemplo, como a gente pode falar do IoT. O IoT nada mais é do que objetos físicos, né? Se eu pudesse definir assim de forma mais simples, são objetos físicos que possuem um tipo de sensor ou tecnologia que, conectados à internet, conseguem eventualmente monitorar um batimento cardíaco ou consegue controlar um objeto doméstico. Uma Smart TV, por exemplo, eu consigo conectar o meu smartphone com a TV da sala, por exemplo. Isso tudo é a conexão de um dispositivo móvel conectado à internet ou a um sensor ou coisa do tipo, um software, enfim, Bluetooth, que seja. E o IoT, ele tem várias categorias. Então, hoje o IoT, se a gente puder falar de presente mesmo, né? A gente pode falar que tem carros inteligentes, tem o da Tesla hoje, né? A gente tem casas inteligentes, a Philips já desenvolveu uma iluminação inteligente, a gente pode falar que já tem Smart TVs, tem aqueles robozinhos de limpeza que a mulherada passou a aderir durante a pandemia. A gente tem os beacons, que para mim é uma novidade, não fazia ideia, que são o quê? Dispositivos instalados em alguns locais estratégicos que eles conseguem monitorar a quantidade de smartphones que tem em determinado local. E qual é a vantagem disso? Os grandes e-commerces, eles têm, vamos dizer, utilizado dessa tecnologia para remodelar o negócio deles e direcionar a publicidade para o consumidor. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso é que eu vou dar um Google e falar assim, olha, restaurante num raio de 2 quilômetros, e ele vai fazer essa varredura. Da mesma forma, eu posso eventualmente entrar numa loja, conectar o meu celular no Wi-Fi da loja e abrir o Google e a próxima propaganda que vai vir já vai ser de outra concorrente da loja que eu estava, por exemplo. Então, esse eu não conhecia, na verdade, foi buscando no Google aí algumas informações que eu cheguei nessa questão dos beacons. Tem um projeto também da Blue Sky com a IBM, em parceria com a Pfizer, para desenvolver um aparelho para melhorar a qualidade de vida de pacientes com Parkinson. Ou seja, ele vai dizer se hoje a pessoa está muito agitada, se a pessoa, enfim, teve alguma questão emocional que eventualmente complicou mais, ou se hoje ela está tranquila, como estão os batimentos. Na área da saúde tem diversos aparelhos que já utilizam desses recursos, né? Tem a questão de cidades inteligentes já, que tem a questão do tráfego, né? Local, gerenciamento de tráfego e controle de resíduos. Esses dias eu fui num evento que o rapaz apresentou essas questões tecnológicas do presente e do futuro. E ele tinha o quê? Tinha instalado, sabe aquelas placas de energia solar que
acaba economizando e gerando energia, enfim. E ele tinha no celular dele conectado um sensor, obviamente, acredito que seja essa a questão por trás, onde ele conseguia dizer, o aplicativo dizia para ele o quanto ele gerou de energia e o quanto ele economizou de energia elétrica. Então, a energia solar captada vai gerar para ele uma redução de X valor na conta dele por mês, e se ele manter o padrão, em 12 meses ele vai economizar, sei lá, 40 mil reais de energia elétrica. Então, por que saber de tudo isso? Porque tudo está relacionado aos dados. Sejam dados de empresa, seja dados de pessoas, seja dados de negócio. Então, tudo depende de informação. E essa é a questão por trás, né? Então, a IoT está presente praticamente em todas as áreas, e o que a gente pode falar, até peguei um estudo do IDC, não sei se vocês conhecem, é uma corporação internacional de dados, né, que ela faz pesquisas inteligentes aí na área da tecnologia e outras áreas afins, né, pesquisas inteligentes. E eles apontaram, peguei uma pesquisa do início de 2022, onde eles tinham uma estimativa que o mercado de IoT teria para 2022 1,6 bilhões composto por soluções e serviços relacionados ao IoT, o que representa um crescimento de 17,6% em relação a 2021. Quando foi no segundo semestre, a pesquisa disse que algumas modalidades tiveram uma redução, uma queda brusca. Tem até um slide, se Ricardo puder passar para nós, por gentileza. Pode passar, Ricardo. Pode passar, por gentileza. Aqui. Isso, tá ótimo, nesse aí. E o que essa pesquisa aqui apontou? Ela, deixa eu só colocar aqui na minha outra tela, que teve uma oscilação em relação à questão do primeiro semestre ali, ó, embarques 1T, que quer dizer primeiro trimestre de 2022 ali, ele fala de Apple, de Samsung, Xiaomi e algumas outras marcas. E você percebe que ali só a Apple e mais uma teve crescimento no segmento, porque chegou-se à conclusão de que o consumidor, ele não está, vamos dizer, ele não está preocupado tanto com preço, ele está preocupado com o conforto e a praticidade. Então, se antes eu tinha, por exemplo, o carro-chefe era, e aí a gente já entra numa outra categoria de IoT, que são os wearables, que são o quê? Tudo que o usuário pode vestir, ou seja, é uma jaqueta inteligente, é um relógio inteligente. Eu peguei até alguns exemplos assim que eu achei bem bizarros, mas tem, de fato, sensores adaptados nessa roupa ou nesse relógio, calçados, mochilas recarregáveis, fones tradutor, fone que traduz simultaneamente 10, 15 idiomas. Tem muita coisa lá fora que a gente aqui não faz nem ideia que existe, né? Ou, enfim, pelo valor que isso chegaria aqui, ou pelo mercado, talvez, ou porque isso lá fora já até ultrapassado e para nós ainda é novidade. Até aí eu já não faço muita ideia de qual é o parâmetro para que a gente não tenha acesso a determinadas coisas. Mas, enfim, os wearables, qual é a questão por trás do wearable? Ele é algo que a pessoa possa vestir, ou seja, que ela possa utilizar como um acessório, né?
posso colocar assim, o objeto acessório, desde que tenha conexão com outros aparelhos ou com a internet. E aí é o X da questão, porque vai sempre depender de alguma situação para conectar isso que a gente está vestindo, né, usando, a outra vai de encontro ao IoT, mas tem uma linha tênue aí vamos dizer, de separação do IoT, que seria mais coisas e objetos, mas se a gente parar para pensar, tá, coisas e objetos, mas um relógio pode ser, um celular pode ser, eu acho que o celular e, por exemplo, o relógio se enquadraria tanto como wearable como IoT. Aí, se de repente tiver alguém aí que entenda um pouco melhor, pode ficar à vontade para a gente discutir, porque a ideia aqui, eu não sou especialista no assunto, mas a ideia é a gente ser curioso do que nos espera para um futuro próximo. E o Jader está fazendo uma pergunta aí, Ricardo, depois se tu puder responder no chat ou nos passar. E aí, a ideia é a gente entender o impacto disso e o que nos espera, porque eu fico imaginando, se eu tenho um aparelho, eventualmente um relógio que ele mede batimento cardíaco, mede pressão, eu vi que na área da saúde tem uma tecnologia sendo desenvolvida lá fora por uma empresa com laboratório, para ao invés de ter que coletar o sangue ou a lágrima para medir, como fala? Insulina, né? Para ver como está essa questão, eles vão implantar um microchip que, enfim, vai fazer toda essa leitura. E aí, qual o impacto disso? Imagina que esse dispositivo móvel, ele vai te passar uma informação errada. Então, ele está mandando lá para o seu relógio ou para o seu celular que a sua pressão está muito baixa. E aí eu devo me preocupar ou não? Ou ele está falando que a minha pressão está muito alta, eu vou ter que tomar uma dosagem maior de remédio para baixar a pressão, vou ter que ir ao pronto-socorro. Qual é o impacto disso? Qual é o dano que isso pode causar? Então, a gente pode ter demandas relacionadas das mais diversas possíveis sobre isso, né? E aí a gente tem que ter o quê? Pelo menos um mínimo de conhecimento para saber o que é e de que forma a gente usaria tudo isso. Então, teve mais uma pesquisa do IDC sobre wearables, que eles apontavam um crescimento de 8,2% para o mercado de TIC. O que é o TIC? A tecnologia da informação e da comunicação, que eles colocam, né? Então, a tecnologia e a comunicação, elas estão conectadas ali o tempo todo. Então, eu tenho dispositivos, eu tenho internet 5G, eu tenho várias tecnologias que caminham junto com a comunicação. E aí entra dados, entra essa troca de informação, o impacto disso, a segurança de tudo isso. Enfim. E aí a matéria de fevereiro de 2022 falava assim, interesse por dispositivos vestíveis, ou seja, wearables, em alta e produtos podem ganhar espaço no B2B, que é business to business, negócio para negócio, né? Ou seja, ele colocava que para 2022 o Brasil projetava que o setor seguiria aquecido, com um aumento de 15,8% em unidades vendidas e 17% em valor na comparação com 2021. A matéria de junho dizia que o cenário de wearables registra queda de 3% em relação a 2021, pois os consumidores passam a gastar mais com categorias fora do wearable. Por quê? Porque, eventualmente, oferece mais recursos. Então, ao invés de ter um relógio apenas que vai monitorar meu batimento, eventualmente, vai saber quantos passos eu dei no dia, eu vou gastar com um smartwatch.
ou eu vou gastar com o meu smartphone, porque eu vou baixar um aplicativo e ele vai fazer toda essa leitura para mim, eu ainda vou ter telefone, WhatsApp, enfim, diversos outros recursos. Então, passou-se a investir mais tempo e produção, até na linha produtiva, para esses que demandam de mais, vamos dizer, benefícios para os usuários. E aí, eles falam que registrou uma queda de 3% em 2021, pois os consumidores passaram a gastar mais com categorias fora do wearable. E as pulseiras, que eram as pioneiras da categoria de wearables, caíram 40,5%. Eram as queridinhas, porque, na verdade, antes a gente só tinha elas. Hoje você não vê, é igual o iPod. Por que o iPod deixou de existir? Porque o iPod, basicamente, era só para ouvir música. Hoje eu baixo tudo no celular, ou eu uso Spotify, YouTube Music, enfim, diversos outros, tudo no meu smartphone. Aí eu pego meu fone sem fio, por Bluetooth, largo meu celular ali numa distância que ele alcance e eu não preciso ficar mexendo nem mudando. Automaticamente está funcionando. Controlo tudo por ali. E aí ele fala que, em contrapartida, os relógios cresceram 9,1% no período e conquistaram 28% do mercado global. Ou seja, não foi... E lá no site, depois a gente pode compartilhar o material, lá no site eles falam quais foram os países, eles descrevem tudo na pesquisa. Saindo um pouquinho agora dessa parte mais conceitual e de dados, né, de estatística e de pesquisa, a Enisa também não conhecia. A Enisa é a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, é dedicada a alcançar um alto nível de segurança em toda a Europa, né? Ela define a internet das coisas como um ecossistema onde dispositivos e serviços interconectados trocam e processam dados para se adaptar dinamicamente a um contexto. Está fortemente ligado aos sistemas cibernético-físicos e, a este respeito, é um facilitador das infraestruturas inteligentes, melhorando sua qualidade de provisionamento de serviços. O professor Davis Alves fala no livro que ele escreveu com outras 2 pessoas, que é um ecossistema cyberfísico, que vai de encontro com o conceito da Enisa, né? É um ecossistema cyberfísico de sensores e atuadores interconectados que permitem a tomada de decisão inteligente. Por seu turno, Eduardo Magrani diz haver diversas discussões e divergências acerca do conceito de IoT, mas que, de um modo geral, pode ser entendido como um ambiente de objetos físicos interconectados com a internet, por meio de sensores pequenos e embutidos, criando um ecossistema de computação onipresente, voltado para a facilitação do cotidiano das pessoas, introduzindo soluções funcionais nos processos do dia a dia. Esclarece ainda que o ponto comum entre todos os conceitos e as discussões que permeiam a internet das coisas é que as discussões se concentram em como os computadores, sensores e objetos interagem uns com os outros e processam as informações / dados em um contexto de hiperconectividade. Por sua vez, a hiperconectividade é o estado de disponibilidade do indivíduo de se comunicar a qualquer momento, seja WhatsApp, reuniões remotas, redes sociais, enfim, qualquer meio que você utilize da internet, segundo o pesquisador de Direito e Cultura Digital, Eduardo Magrani. O termo ainda carrega múltiplos sentidos, mas todos ligados à ideia de conexão ininterrupta. Ricardo, deixa só eu ver qual slide tu parou aí. Pode... Deixa eu ver. O que... Eduardo Isso. Magrani. Lá para frente. Pode passar, por favor. A Enisa eu acabei de falar. Esse aí é bacana. Por que ele é curioso? Porque ele divide
o IoT em blocos básicos para construção. Ou seja, identificação, sensores e atuadores, comunicação, computação, serviços e semântica. Seria o quê? É o conjunto que compõe, vamos dizer, o que está por trás do IoT, né? E a segurança da informação é um ponto relevante, de relevante atenção, pois os incidentes ou ataques, invasões, enfim, a parte de cyber, né, que aí eu vou convidar o Marcelo para me ajudar nessa missão, pode ocorrer em massa, impactando de forma relevante na disponibilidade dos dados. Ou seja, a gente volta à questão dos dados. Tudo é baseado em dados. Deixa só eu ver aqui, Marcelo. Essa parte cibernética eu vou deixar para você. A cara dele. É que a grande questão é que, e aí a gente também vai tratar dos wearables no metaverso aí com a Juliana, Tá. é que quando a gente fala em internet das coisas, ela demanda infraestrutura física, né, para um funcionamento mais amplo e pleno. Então, a gente ainda tem um 5G futuro aí para ser instalado aqui, né? Mas nós temos internet lá fora, como no Japão, que é 20 vezes mais rápida que a daqui, como no Canadá, como em alguns países, em que esses gadgets já funcionam bem. Então, por exemplo, a Ray-Ban na Europa já lançou um óculos que já está interagindo direto nos olhos, né? Para metaverso, você tem tanto Parou dela, a dela também, a Patrícia Paula Underline, que é um por favor, vamos fechar o microfone, pessoal, por favor. Que é um também. Isso, era Camila, já fechou. Então, essa questão do risco cibernético, qual é? Quando nós temos vários aparelhos trocando informações dentro de uma mesma rede, com inteligência artificial, machine learning aí funcionando, né, cada vez mais refinada e aprendendo cada vez mais, a gente tem que voltar para o nosso marco regulatório de proteção de dados. A gente tem que lembrar que o advogado do direito digital que vai estudar a temática, que vai trabalhar com isso, então, quando eu falo em automação da casa, que eu vou ter desde um aquecedor a gás com Wi-Fi, interagindo com o aplicativo no meu tablet ou notebook, ou com a televisão, como você mesmo disse, futuramente com um chuveiro, porque é business, né? Os modelos de negócios, eles vão ampliar tudo que eles puderem em termos de tecnologia, seja para saúde ou para consumo, interagindo para que as big techs continuem ganhando dinheiro, né? Não só as big techs, óbvio, todas as empresas que se utilizam, né, do dado, porque o dado é ouro. Então, nós temos que lembrar dessa importância da proteção de dados, que muita gente ainda fica, isso é bobagem. Não é bobagem, porque, como você falou no começo da apresentação, a gente tem dados do passado, dados do presente, que vão definir aí o marketing de UX, né? De direcionar o consumo, a modulação do consumidor, aquilo que o consumidor quer, deseja, com base nesses dados. Então, se eu permito que eles tenham acessos demais, eu tenho um problema em que, em algum momento, eu vou perder direito de escolha. Isso no campo civil. Se você parar para pensar no campo da fraude, então, aí despencou, porque o pessoal da fraude cibernética é bem mais ágil até mesmo do que quem está querendo vender produto licitamente, né? Então, como você mesmo falou também, a questão da saúde, será que um relógio ou um aparelho que mede hipoglicemia pode causar a morte de alguém? E a responsabilidade é muito parecido com a responsabilidade do carro autônomo. Então, acho que, como a ideia é demonstrar
que existem essas maravilhas, elas precisam de juristas pensando toda essa questão, desde a ética à legislação, a como o direito vai enxergar sem aprisionar, porque o direito digital ele não pode ser esse direito estanque, senão ele fica defasado, mas que a gente tenha marcos regulatórios, princípios, conceitos em que a gente possa pensar essas maravilhas tecnológicas, lembrando que o direito é uma coisa só, como você mesmo falou. A gente tem direito digital no tributário, no civil, no consumidor. O direito ele só é separado em matérias para estudar. Ele é uma coisa só. Então, quando eu vou estudar IoT, eu tenho que pensar na segurança da informação, eu tenho que pensar na LGPD, eu tenho que pensar em neutralidade, eu tenho que pensar no próprio machine learning, na questão da transparência algorítmica, da discriminação, porque um telefone, eu vou automatizar minha casa, eu coloco lá o aparelho que eu fico perguntando, fulana, né? Eu não gosto de ficar citando nome. Então, fulana, faça isso, fulana, faça aquilo. Esta fulana, ela já ouve, porque às vezes eu estou conversando em casa, eu tenho a fulana em casa, e a minha esposa fala alguma coisa e a fulana responde, sem a gente ter interagido com ela. Como o celular também. Perfeito. A própria Amazon já admitiu que existia um defeito, né, um problema sistêmico, que ela estava ouvindo daquela piadinha, né? Por que você está falando baixo? É para fulana não ouvir, para o computador não ouvir, para o celular não ouvir, está todo mundo ouvindo. Então, é preciso pensar que a internet das coisas, e aí você falou de cidade inteligente, por exemplo, para implantar um 5G, se estuda bastante isso no metaverso, não esse metaverso, é o metaverso que todo mundo está falando agora, mas no campo da aplicação profissional, no B2B, para fazer a estrutura de torres, porque o 5G ele é mais sensível, você não pode colocar a torre muito perto da outra, porque elas conflitam e o sinal cai. Tem todo um estudo por trás disso. O 5G vai propiciar muito poder e muita troca de informação. Eu vou automatizar a minha vida e eu sou super positivo com a tecnologia. Acho que a gente tem que fazer esse mindset desde a primeira temática da Maria, de usar a tecnologia para ter mais eficiência, eficácia, tempo e qualidade, mas a gente não pode esquecer que tudo na vida tem um ponto negativo. Então, o advogado criminal ele tem que pensar nesses riscos penais. O advogado de direito digital ele precisa pensar nessa aplicabilidade da LGPD, para que a coisa não corra solta e a gente tem que ficar apagando incêndio, ficar colocando, ficar remediando, né? A gente tem que pensar em prevenção. Então, a gente ainda tem tempo, porque o Brasil ainda está devagar nisso. Por exemplo, a compra de wearable, você tem um contexto que é tudo importado. Uma jaqueta para metaverso custa 3 mil e poucos reais. Tem um cara só que vende parcelado em 10 vezes. 3 mil não, perdão. São 10 parcelas de 3 mil e pouco. Tá. Então, esses wearables, você tem um problema de câmbio e tal, eles vão chegar aqui. Também não adianta comprar agora, porque a gente não tem estrutura para isso. Se a gente mal tem estrutura de telecomunicação, né? Eu vou pedir para o Ricardo trocar o slide ou me permitir compartilhar, que aí também não fico importunando. Então, por exemplo, vejam aí, nessa lâmina a gente tem alguns comportamentos, obviamente não tipificados como penais, mas que em breve, em algum momento, alguém vai colocar, porque o Brasil também gosta de criminalizar tudo, enfim. A gente tem aí o sniffing, né, que são os dados coletados em tempo real. Eu vou ter que dar permissão, e aí ninguém lê termo de uso. Todo mundo permite tudo, né? Sem saber que está expondo a sua privacidade, sem saber que pode estar colocando em risco por não ter um antivírus, não ter um firewall,
não ter outros meios de proteção cibernética, de proteger seu ambiente. E aí a gente tem que pensar, muitos têm ou terão, seja filhos ou netos, ou sobrinhos, ou gatos, ou cachorros, expostos e suscetíveis à captação de sons e imagens por esses aparelhos de IoT que estão aí. Há um tempo atrás, uma indústria de smartphone lançou um smartphone com um problema na câmera de infravermelho, que ele conseguia enxergar as roupas íntimas das mulheres. Como é que fica essa questão dentro de uma residência com criança, com esposo? Porque daqui a pouco você vai ter tanta coisa ligada, tanta coisa interagindo e transmitindo, que você vai ter que tomar banho no escuro e já sair trocado do box. Então, isso precisa ser pensado, né? Ricardo, você pode trocar o slide, por favor? Né? Quando a gente fala em man in the middle, né, que é o homem mediano, né, é um invasor que passa como um legítimo proprietário, ou é mais ou menos aquele caso do stalker que liga sua câmera sem você ver que ligou. Então, eu sempre recomendo a leitura do livro do Edward Snowden, né, ou do próprio Greenwald, que é o Privacidade Hackeada, em que ele fala aquelas coisas que a gente vê em filme, e ele fala, qualquer um que manje bem de computador, de smartphone, liga seu smartphone sem ligá-lo. Com ele desligado, liga o microfone, liga a câmera. Né? Os notebooks estão saindo com protetores de câmera, que se eu fechar o meu, eu desapareço. Por quê? Porque o cara liga a câmera sem ligar a luzinha da câmera. Então, é simplesmente assim, vamos colocar... Chega lá na casa, a persiana desce automática, tudo é muito bonito, tudo é muito legal. Mas tudo precisa ser observado pelo olhar do direito, né? Pelo olhar da segurança da informação, para que a gente não tenha danos decorrentes disso. A gente tem o caso da boneca russa, que era por Bluetooth e foi invadida em vários países da Europa por hackers que ficavam conversando com as crianças e obtendo informações se tinha adulto, se não tinha, que hora que saía, que hora que entrava. Quando descobriram, baniram. Isso basta procurar no buscador, basta procurar o vídeo no YouTube, que tem esse case da boneca russa na Europa, que ela foi banida porque ela era utilizada por hackers para obtenção de até para invadir outros dispositivos. Então, a internet das coisas é muito legal, mas a gente precisa ter esse olhar, e acho que existe como é essa proposta, existe um campo de estudo e de trabalho para os advogados do direito digital aí a ser explorado, né? Não ficar naquela mesmice só do mesmo assunto de todo mundo, né? Precisa interagir. A internet das coisas vai usar o metaverso, que a gente vai falar daqui a pouquinho, vai falar de inteligência artificial, vai falar da questão física, porque são hardwares, né? Será que no campo da saúde, com dados sensíveis, eu quero que o meu smartphone fique mandando minha pressão arterial para todo mundo? Será que a assistência médica vai pegar essa informação e vai aumentar meu plano de assistência médica? Né? Vide a decisão do STJ hoje pró-planos de saúde. Então, a gente precisa pensar em todo esse contexto aí para o direito digital. E a gente fez outro dia, né, Marcelo, se me permite, a gente, em discussão no Comitê de Advocacia 4.0, a gente fez uma lista de pelo menos 15, vamos dizer, assuntos diferentes dentro do direito digital e não esgotamos de tanta novidade que a gente tem para estudar e para entender aí, né? Exato, exato. É preciso, para entender bem essa internet das coisas, estudar a inteligência artificial, e aí você não vai ter jeito, né? Não tem saída. Quem quer, e não precisa ser cientista de dados, mas vai ter que gostar um pouquinho de matemática, como a Maria mesmo falou, vai estudar jurimetria, vai ter que aprender um pouquinho de estatística. O advogado hoje não pode ficar só com o Código Civil na mão, com o Código Penal, com a Constituição, porque não vai, no direito digital ele não vai conseguir muito longe.
né? Perfeito. Então, acho que era mais nesse sentido de colocar a temática. Acho que dá para a gente até trabalhar um webinar só sobre isso, dividindo por matérias, com um estudo um pouquinho mais aprofundado. Até você trouxe cases, achei ótimo. Acho que a prática é muito importante, senão fica tudo muito na abstração. Perfeito. Mas acho que o propósito era tocar no tema, trazer, despertar o interesse de quem está assistindo o webinar, quem é membro efetivo, saber que pode integrar o comitê, que o comitê está direcionando o estudo para isso, justamente para que a gente possa desenvolver a advocacia do direito digital nessas frentes bem novas de estudo, de trabalho. Né? Perfeito. Obrigado, parabéns. Obrigada, Marcelo. Desculpem a minha tosse Covid. Imagina, obrigada. Ricardo, se você quiser tirar, acho que a Juliana está como co-host. Se você quiser compartilhar, Juliana, fica à vontade e manda bala, porque acredito que o pessoal esteja curioso. Este link da internet das coisas, ele é importante com o metaverso, né? Por conta dos wearables mesmo. Tem várias luvas e roupas e outros óculos e afins que estão sendo desenvolvidos mundo afora. É óbvio que, principalmente, Japão, Alemanha e Estados Unidos, que são os 3 países de ponta de registro de patentes, que têm, né, setores de engenharia altamente desenvolvidos e dinheiro para pesquisa, em ter os wearables para poder utilizar o metaverso da melhor forma possível, da forma mais ampla possível. Então, tem desde startup desenvolvendo luva que vai conseguir tocar um instrumento ou manejar um equipamento a longa distância apenas movimentando, né, no ar livre, ou em cima de um tablado para fazer várias aplicabilidades de educação, de cirurgia robótica futura, enfim. Então, por isso que eu achei que ia ser legal falar da internet das coisas primeiro, porque ela tem um direcionamento, principalmente da parte vestível, né, que é o wearable, para aplicação e utilização mais plena do metaverso, tanto em game, quanto profissional, quanto educacional e outras aplicações que vêm aí. Lá fora tem uma consultoria gigantesca nos Estados Unidos que comprou 5.000 óculos para os consultores e clientes poderem fazer reuniões num prédio do metaverso. Então, precisa do hardware, precisa da internet veloz, precisa dos sensores para passar a mensagem para a inteligência artificial, enfim. Tudo isso está bastante interligado. Juliana, é contigo. Boa noite, pessoal. Eu agradeço a presença de vocês. Agradeço desde já o incentivo de Ricardo e Marcelo, né? São temas interessantes que eu mesma gosto muito. Quem me conhece sabe que eu gosto desses temas assim futuristas, apesar de ter muita coisa ainda para aprender e quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu já aprendi a respeito do metaverso, né? E como é que ele pode estar ligado e está ligado à advocacia 4.0. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero levantar o seguinte questionamento e, a partir daí, a gente vai conversando sobre, né? Por que eu precisaria entender de metaverso? As meninas já falaram, e Marcelo também, sobre inteligência artificial, jurimetria, internet das coisas, e tudo isso faz muito sentido. E agora, mais uma novidade para o advogado do direito digital e qualquer outro também, porque vai entrar muito em todos os ramos, estudar um pouco do metaverso. E o que é metaverso? Eu quero saber aqui se alguém já entrou no metaverso. Alguém aqui já entrou no metaverso? Alguém aqui
fora Marcelo, que com certeza já entrou no metaverso, consegue imaginar uma realidade fora da nossa realidade física, como se fosse um videogame, por exemplo. É um exemplo para a gente imaginar, né? Quando você joga um videogame, um game, você entra num mundo, né, do game, onde tem computação gráfica, onde tem várias coisas feitas para que você acesse, só que com controle, né? Você tem alguns dispositivos que você acessa. O metaverso, ele é diferente do game, assim, que a gente conhece, né? Porque tem games, sim, imersivos. O metaverso, ele é uma experiência mais imersiva. Ele traz a possibilidade de você entrar no mundo virtual. Então, a ideia de um metaverso é você participar ativamente, como se você estivesse lá dentro. É aquele senso de presença. O digital, ele dá lugar ao senso de estar em outro ambiente, através, inclusive, dessas roupas, de tecnologia, né, de coisas que o Marcelo já mencionou. Aquilo ali faz a gente entrar num novo ambiente. Então, vamos dizer que o metaverso é um universo virtual onde pessoas trocam informações, pessoas conversam, interagem, realizam transações, fazem negócios, curtem shows e tudo o que você possa imaginar. Porque o metaverso quer que tudo que acontece no ambiente físico, na nossa realidade física, aconteça lá também. Então, o metaverso vai ter gente trabalhando, vai ter gente se divertindo, vai ter gente praticando algum tipo de esporte, vai ter gente assistindo aula, vai ter gente fazendo quase a mesma coisa. Eu não sei se tudo, né, completamente um dia, mas a ideia é que tudo que acontece na nossa realidade física aconteça nesse metaverso. E esse metaverso utiliza essas tecnologias que a gente já mencionou, que é a realidade virtual, a realidade aumentada e a internet. E tem que ser uma boa internet, né? E por que os advogados não estariam lá, não parariam para pensar um pouco sobre isso, né? Para poder entender como é que funciona e saber mediar os conflitos. E aí eu trago para vocês que o metaverso é um novo campo de trabalho. Se já existe muita coisa para se trabalhar, mais uma apareceu. Então, quem disse que o direito não tinha coisa para fazer, esqueça, porque o metaverso é mais uma série de coisas. É como se fosse assim, aquilo que a gente estudou na faculdade, tudo, só que voltado agora para o metaverso. O metaverso é como se fosse um mundo novo, então tudo vai acontecer por lá. E o advogado que não tiver um conhecimento mínimo disso, ele não vai conseguir achar lacunas, ele não vai conseguir fazer ponderações nesse ambiente digital para poder entender se a coisa está certa, se a coisa está mais ou menos, se a coisa está errada. Então, esse tipo de imersão, ele vai trazer novidades nos ambientes de trabalho, educação, entretenimento, economia, comércio, investimento, e isso mudando também a forma da gente se comunicar, né? Hoje a gente está se comunicando aqui pelo Zoom. A gente tem uma tela plana e o Zoom, uma conexão virtual, mas uma conexão que não é imersiva. No metaverso, essa nossa reunião poderia ser muito mais interessante. Por quê? Porque nós estaríamos um ao lado do outro, um olhando para o outro, um dando um tapinha nas costas do outro. E a interação, o senso de presença é bem maior. É isso que todo mundo que entra no metaverso diz, que tem a sensação de que realmente está no ambiente que está sendo projetado graficamente. Esse slide aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? Porque, assim, eu estou falando rápido, porque eu sei que a hora já está avançada, mas é muita informação. Talvez quem nunca ouviu falar sobre o metaverso, talvez quem nunca ouviu falar sobre essas coisas que estão aqui nesses desenhos, talvez isso fique um pouco complexo. Mas, o que é que eu posso dar, assim, de forma mais sintética? Que o metaverso, ele expressa uma nova realidade, né? Então, ele vai mesclar coisas analógicas e digitais. Isso fazendo uso de algumas tecnologias. O que é a realidade virtual?
A realidade virtual é aquela mais ou menos do game que a gente vê, aquele mundo gráfico que é projetado ali. As pessoas criam, desenham cidades, desenham ambientes para que você entre nessa realidade virtual através de óculos, através de algumas outras tecnologias, de roupas, para que você se sinta em um ambiente gráfico diferente, né? Você pode estar na Torre Eiffel, desenhada graficamente, você pode estar em qualquer lugar. Então, isso vai depender do mundo que você está, da plataforma do metaverso. Porque hoje nós temos algumas plataformas que simulam essa realidade virtual. Mas o metaverso que Mark Zuckerberg quer e que está se encaminhando para isso, eu acho que todo mundo está construindo isso, é que tenham um metaverso onde as plataformas não vão ser mais o limite. As pessoas vão poder interagir entre as plataformas. A ideia é que o metaverso seja um sistema interoperacional. Então, todo mundo vai poder estar acessando aquele mesmo mundo, né? E isso em um futuro, talvez, um pouco mais distante, não sei. Mas hoje existem vários metaversos. Existe a plataforma que ela é coletiva, mas também pode existir uma plataforma privada, um metaverso só seu, né? Então, isso tudo é lastreado por uma tecnologia que hoje a gente chama de blockchain. E o que é blockchain? É uma tecnologia que faz uma validação de coisas. É como se ela fosse um cartório. Ela certifica, ela valida coisas do digital. Então, tudo que eu coloco no blockchain, eu digo que ele tem uma certificação descentralizada, é um registro e é altamente seguro. O fato da tecnologia do blockchain ter sido criada favorece, sim, a criação dessas plataformas de metaverso. As primeiras plataformas de realidade virtual que foram criadas, elas não vingaram muito, apesar de existirem, né? Que o Second Life, ele foi criado, mas ele não teve, assim, essa força, porque ele não tinha nada para monetizar, porque até então não existia blockchain, não existia NFT, essas coisas que hoje a gente sabe que geram renda, que geram lucro e transações bilionárias. Então, depois que a blockchain apareceu e que hoje nós podemos utilizar coisas relacionadas à realidade aumentada, né? A tecnologia aumentou tanto que a realidade virou também realidade aumentada. E isso proporcionou o uso dessas plataformas. A realidade aumentada, ela é uma sobreposição, é uma coisa que é virtual e que aparece no mundo físico. Alguém aqui já jogou Pokémon Go? Pokémon Go é uma representação da realidade aumentada. Os filtros do Instagram são um exemplo de realidade aumentada. A realidade aumentada já é utilizada em vários campos. Por exemplo, hoje, hospitais médicos usam para fazer visualização do corpo, visualização de órgãos. As faculdades estudam através dessa realidade aumentada, quando eles mostram para os alunos de forma mais clara como é o corpo humano, porque é como se aquele órgão saísse do corpo e estivesse ali presente, assim. Isso é a realidade aumentada. Então, você soma essa tecnologia, mais a blockchain, que tem um lastro, né, para segurar todas as transações, e a Web 3.0. O que é a Web 3.0? Diferente da Web 2.0, que é a que a gente vive, que é uma realidade você constrói lá algum texto, você interage, nós temos as redes sociais, nós temos uma interação. Mas a Web 3.0 é mais imersiva. É uma web que você vai ser proprietário do seu conteúdo. Então, ela vai ser descentralizada e você vai poder realmente controlar o seu conteúdo e aquilo que você está fazendo. Daí temos os ativos digitais, né, que entram as criptomoedas e o NFT. O NFT ele tem sido usado pelas plataformas, em algumas plataformas, como acesso a um metaverso, né? Alguns shows, por exemplo, você só entra se tiver esse NFT. E para quem não sabe,
o que é NFT, ele é como se fosse um token, né? O token que a gente usa para acessar os sistemas, mas que ele é único, né? É um pedacinho, é um pedacinho de alguma coisa que só quem tem é você. Então, é um código seu, único. E onde é que está o advogado diante de tudo isso, né? Hoje nós temos alguns escritórios já no metaverso, né? Temos o Decentraland, temos o The Sandbox, temos outros inúmeros. E alguns advogados pioneiros, desde a época que começou com isso, já começaram a instalar os escritórios lá, né? Alguns já disseram que fecharam contrato, alguns já disseram que fizeram reunião. Mas eu pergunto, será que isso é possível dentro das regras da OAB? Será que a OAB não impede de você criar um escritório no metaverso? Eu desconheço alguma norma que impeça, né, essa realização, até porque senão muitos escritórios aqui do Brasil não já teriam um escritório lá, um pedacinho no metaverso. O que eu quero alertar é o seguinte, nós, como advogados, temos que ter sobriedade, né, agir com decência, e temos que obedecer às regras de publicidade. Então, como será que podemos fazer publicidade lá dentro do metaverso? Será que a publicidade vai ser da mesma forma que a gente faz aqui, no mundo real? Então, assim, são coisas que a OAB vai regulamentar, provavelmente. E também tem a questão do sigilo. Nós temos o dever de sigilo. O metaverso, ele é altamente pensado para coletar dados. Então, entra nessa questão. Será que o uso das plataformas de metaverso não vai infringir a questão do sigilo profissional? É uma coisa que nós temos que pensar. Aí, diante de tudo isso, né, da questão das criptomoedas, dos NFTs, que movimentam bilhões, trilhões, nem sei quanto, mas diante disso, se o advogado ele não entender minimamente, assim como as meninas já falaram, e Marcelo, se o advogado não entender minimamente os conceitos, ele não vai saber entender, ele não vai saber proceder na atuação dele. Ele não vai conseguir garantir os direitos do cliente. Ele não vai conseguir evitar que aquele cliente cometa alguma infração. Ele não vai nem saber orientar para onde o cliente vai. Então, é por isso que é necessário todo advogado conhecer e se ambientar nesse novo ambiente. Desculpa a redundância. E eu não vim aqui esclarecer nada para vocês. Na verdade, eu vim aqui perguntar. A ideia é que, assim, eu entendo que quem faz as perguntas certas, ele sai na frente. Então, nós, como advogados, estudantes, juristas, e que estamos buscando o tempo todo melhorar o atendimento do nosso cliente, melhorar as nossas remunerações, nós temos que fazer as perguntas certas. E agora eu vou fazer algumas perguntas que talvez faça você pensar. E se você sair daqui matutando em alguma coisa que eu falar, eu já vou ficar muito feliz. Então, vamos lá. Dentro do metaverso, que é considerado o universo, ele não é um universo sem lei. Algumas pessoas da área de tecnologia querem que isso seja a máxima, mas na verdade não. A gente não pode considerar o metaverso sem lei. Mas aí eu pergunto para você, qual seria a jurisdição aplicável ou qual seria a lei aplicável nos casos de crimes dentro do metaverso? Nós temos alguns exemplos, né, em plataformas que nós tivemos um assédio, por exemplo, de um avatar. Então, eu quero que vocês pensem, já que o metaverso é um ambiente global, transnacional, não existe uma lei nacional. Hoje, o que é que impera? Hoje tem os termos de uso das plataformas. Será que os termos de uso da plataforma vai sobressair a lei do país da vítima? E outra pergunta que eu faço para provocar vocês. Será que um avatar pode ser incriminado? Será que a gente pode usar analogia? Quem é da área aí de penal? Considerando que o avatar é a personalidade, a identidade digital de uma pessoa, será que essa identidade digital poderia ser
Poderia ter uma personalidade também que mereça proteção? Digamos que alguém exponha ridiculamente um avatar. Será que esse avatar tem direito à honra e à imagem? São coisas que a gente tem que pensar. O avatar, para quem não sabe, é aquela identidade que você acessa, né? Se você é baixinho, moreno, dos cabelos cacheados, você pode ser uma loira alta, igual a Ana Hickman. Não quer dizer que você vai ser a mesma figura que existe aqui fora, lá dentro do metaverso. Então, aquele avatar, ele vai passar por experiências, e essas experiências, elas precisam, para que você tenha ela de forma mais completa, ela precisa da coleta dos dados, né? E esses maquinários, essas roupas tecnológicas, tudo isso que as meninas falaram na internet das coisas e a inteligência artificial, tudo isso precisa ser usado para coletar os nossos dados. Como é que ele vai saber qual é a minha expressão que eu estou fazendo aqui, se eu não usar um equipamento ou algo que faça a leitura da minha expressão facial? Como é que ele vai saber onde eu estou pegando, em que eu estou pegando, se eu não usar um equipamento que mostre para ele o que é que eu estou fazendo? Então, ele vai precisar coletar muitos dados, muitos dados. E aí eu pergunto, o metaverso vai respeitar a privacidade da pessoa, do dono do avatar? Será que existe esse respeito? Já que é um ambiente hiperdigitalizado? Já que é um ambiente que é necessário você coletar dados, tantos dados que nem nós sabemos ainda? Então, fica a minha dúvida. E quanto à manipulação dentro do metaverso? Marcelo falou sobre a questão dos direitos do consumidor, sobre a questão do marketing, né, que pode ser feito com a coleta de dados, mas lá dentro, o nosso avatar, será que ele não vai ser manipulado a comprar um tênis lá dentro? Lá na loja da Nike? Ou então entrar lá na loja do Boticário e comprar um perfume? Será que eles, pela coleta das informações, eles não vão fazer essa programação na gente, no avatar? Porque quando eu falo avatar, eu meio que me confundo. Será que é a pessoa? Será que é o avatar? Eu fico naquela confusão. E como ficam as questões relativas aos direitos autorais, né? O NFT, por ele ser um código que identifica algo, muitos criadores têm feito coisas e registrado através do NFT, né? Na blockchain, eles criam um NFT muito valioso, por sinal. As pessoas fazem um vestido daqueles super glamourosos estilistas, fazem ele virar um NFT e comercializam aquilo ali de forma rara, né? Porque o NFT ele é raro e único. Só que a propriedade intelectual, ela é protegida pelos direitos autorais. E algumas pessoas já fizeram, né? As obras de arte virarem um NFT explorado. Ao mesmo tempo que também lá na NFT, como se fosse um certificado digital. Só que, o que é que eu posso fazer se alguém usar indevidamente esse NFT? Se alguém simplesmente pegar uma coisa que eu criei, que é único, e usar, fizer algo relacionado àquilo, será que não fere os direitos de autor? Esse assunto é um pouquinho mais complexo. Então, é só um questionamento para a gente pensar. A quem pertence o conteúdo produzido por inteligência artificial? Ou por avatares, que têm a interferência humana dentro do metaverso? Quem é o possuidor do direito autoral de uma coisa criada dentro do metaverso? Quem é? A gente tem que pensar. O nosso cliente vai chegar na nossa porta perguntando, eu fiz um desenho, uma imagem no metaverso da Decentraland e alguém foi lá e está copiando. No caso da criação de avatares, que é o autor, quem é o autor daquilo ali? As plataformas, algumas já criam, né, o avatar. Então, quem é o autor daquilo ali? É a pessoa que está criando ou existe uma co-titularidade, uma coautoria junto com o provedor?
E como ficam as questões relativas ao direito do consumidor? Nós temos terrenos virtuais sendo vendidos lá dentro, como se fosse um terreno aqui, né, no mundo real. Eles pegam um mapinha e dizem, olha, você tem esse terreno, esse aqui. Esse aqui é do lado de Neymar, então esse aqui é mais caro. Esse aqui é do lado da Madonna, então você vai pagar um pouquinho mais barato. Então, eles colocam esses terrenos virtuais, colocam um valor muito alto em criptomoedas, e o que é que diz que aquele terreno é seu? Um NFT. Você tem a propriedade daquele NFT, e significa que você tem a propriedade daquele terreno que é único e não pode ser copiado ou vendido, porque a tecnologia blockchain permite isso. Tênis, roupas, tudo isso já pode ser vendido por lá e os avatares já têm comprado. Cada plataforma tem um mercado, um comércio. E aí eu pergunto, será que pode existir o direito de arrependimento? Será que um avatar que entrou numa loja, aí ele viu um tênis por realidade virtual lá, olhou todos os detalhes possíveis, será que ele pode se arrepender? Será que isso é considerado uma compra online? E, continuando com os questionamentos, posso criar no metaverso uma loja com o nome de uma marca famosa, que existe já no mundo físico, por exemplo, eu quero criar uma loja com o nome Dolce & Gabbana, e eu vou produzir coisas relativas a essa marca, e vou criar NFTs e sair vendendo por aí. Será que isso é possível? E já existem lojas que sofreram esse tipo de situação e estão correndo atrás dos direitos autorais. E em caso de transações realizadas dentro do metaverso ou fora dele, mais sobre ele, qual seria o foro de eleição? Qual seria o foro para discutir? Seria o do contrato? O smart contract já teria a indicação do foro? Seria um foro arbitral para discutir as cláusulas daquele contrato? Se uma conta no metaverso for roubada, e de quem é a responsabilidade disso? E a quem eu vou recorrer? À plataforma? Ao judiciário? Será que é igual à conta do Instagram? Outra questão. Qual é a validade jurídica de um casamento realizado no metaverso? Já teve gente que casou. Mas qual é a validade disso? Será que uma pessoa que casou aqui no metaverso pode casar com outra pessoa ou com outro avatar? Porque a gente está falando de um avatar casando com outro avatar. O que acontecerá com o avatar e todos os ativos digitais? Toda a herança digital que o avatar carrega, o que vai acontecer quando o dono proprietário do mundo físico morrer? É possível a cobrança de impostos no metaverso? E para finalizar, eu sei que são muitas perguntas, e é só para provocar vocês, é só para mostrar a vocês como é o mundo que a gente precisa realmente estudar, parar e assim, se preparar, porque o nosso cliente, quando vier, ele vai querer respostas. Ele vai querer saber o que fazer. Então, o advogado 4.0 precisa saber interpretar, lembrar do fato, valor e norma, né? E interpretar as situações que melhor se adequem ao caso. Não esquecendo que a moral e a decência humana devem permanecer também no ambiente digital. Marcelo, se eu falei alguma besteira, pode me corrigir, viu? Quiser complementar alguma coisa, pode complementar. Não. Eu achei ótimas as provocações. Ficou perfeito o contexto, é isso mesmo. Todas essas indagações, não todas, na verdade, algumas eu já ouvi em cursos que eu estou fazendo e tal, assim, pessoal dialogando, mas não com tanta robustez técnica. Eu achei que isso foi brilhante. A parte de direito de personalidade, que eu tinha até levantado a mão, era justamente para falar sobre a herança, sobre não a herança do avatar somente, mas do
da pessoa física, porque hoje Sim. você tem um problema com streaming de games, por exemplo, em que você compra skins. Tinha um japonesinho que tinha mais de $1 milhão de dólares em skins, e ele não podia vender, porque você não pode vender e nem suceder. Da mesma forma que agora uma plataforma de e-books vai lançar um novo leitor e você não vai poder transplantar sua biblioteca para o novo leitor. E aí se fica aquela questão, se eu paguei o livro é meu, se ele fosse físico eu levava ele para onde eu queria, porque eu não posso, se eu já paguei e ele é minha propriedade, levá-lo para um gadget novo. O livro é o mesmo, né? O livro é meu. Então, assim, são questões muito importantes e acho que fica aquela pegada. Quando alguém falar, pô, a tecnologia vai me deixar desempregado, eu acho que as suas perguntas demonstraram que não, né? Tem muito a ser feito e, na verdade, vai ficar desempregado e vai morrer aquele que ficar datilografando, né? Antes você escrevia, eu já cheguei a ver um processo escrito à mão, há muito tempo atrás, não na minha vida profissional, óbvio. Eu cheguei a ver o processo datilografado, eu vi o processo físico, eu vejo agora só o transplante do meio físico para o meio digital, né? E são transformações apenas de meio, né? De forma. Mas essas reflexões que você fez, não, elas são reflexões desse admirável mundo novo aí, que vem pela frente e que está todo mundo cheio de dúvida e que o advogado 4.0 precisa urgentemente pensar. Acho que as suas perguntas, quem está aqui, essas 20 pessoas, 20 e poucas pessoas que estão aqui assistindo, vão dormir hoje encasquetadas sobre o que fazer e o que pensar, né? Principalmente porque o metaverso tem essa questão que você bem falou. Até onde sou eu e até onde o meu avatar se confunde comigo, porque o avatar só age a meu mando. A questão do sigilo do advogado está ligado à LGPD, como é que fica o tratamento desse dado, essas transferências de dados, as transferências de dados internacionais, né? Então, assim, eu achei magnífica as perguntas, até eu confesso que fui pego de surpresa por tantas O perguntas. chat está bombando aí, né, Marcelo? Nem estava vendo. Parabéns. Ninguém realmente... me pergunte nada, pergunte a Marcelo. Não, Ju. Mas eu acho que é muito importante mesmo, isso, é colocar a semente. A semente da dúvida, para que porque chegar aqui cheio de certeza é sempre mais fácil. Eu acho que a proposta não deve ser essa. Acho que um grande mentor faz isso que vocês fizeram aqui hoje, né? A Maria falou sobre mudar o olhar da gestão, entender que precisa entender um pouco de economia, de gestão, de estatística, de matemática, de finanças, de marketing. A Andresa falou sobre essa interação homem-máquina, e você agora, com essa interação homem-mundo abstrato, e a ideia é essa, a gente tem que provocar mesmo, é isso mesmo. Foi excelente. Todas as três foram excelentes. É que você deu um nó, né? Agora você deixou todo mundo aí. Tem uns 4 em coma aqui. Eu já estou aqui, ó, ansiosa pelo painel só com as respostas da Ju. Eu acho que é merecido. Essas respostas valem ouro. Então, vamos construir juntos, mesmo, né? Porque exatamente. Quem descobrir pra dar uma cartilha, aí, né? Exatamente, uma cartilha. Cada resposta é uma cartilha. Porque, olha, dá para construir um negócio legal para essas respostas aí. E essa pontuação dessa frase final realmente é muito importante. O advogado, nós não vamos desaparecer, e é por isso que eu e Ricardo, a gente sempre fala isso até para os clientes, o advogado ele é necessário nessa interação humana, ele é essa interface de compreensão filosófica, moral, adequação das normas, né, da antropologia. Então,
A gente só vai morrer se a gente quiser. A gente ainda tem muita coisa aí, porque depois do metaverso alguém vai inventar alguma coisa. Isso que você falou do Second Life é uma verdade. Ele foi uma ideia genial no timing errado. Não tinha hardware, não tinha meio de pagamento, não tinha modelo de negócio, não tinha nem fintech. Então, isso dificultou. Né? Então, não adianta você ter uma boa ideia se o timing não está legal. Então, mas muito bom, parabéns. Acho que foi excepcional. Obrigada, viu, gente? Se quiserem material, 100 mil criptomoedas para vocês, tá? É isso aí. Eu quero as perguntas, viu, Ju? Só para ficar pensando nelas. Ricardo, está contigo. Ah, é? Para encerrar. Ah, então. Nosso presidente. Não, bacana. Na verdade, é uma honra estar aqui com vocês. Várias discussões sempre muito bem apresentadas e elaboradas, né? Então, acho que atingimos mais uma vez o intuito, né, das nossas lives. E uma coisa que eu sempre falei para todo mundo aqui, esse momento que nós estamos vivenciando é muito parecido com o surgimento do comércio eletrônico, né? O boom da internet, onde muitos não acreditavam que uma empresa, uma loja de quintal, de garagem, pudesse vender tanto quanto proporcionalmente a B2W, a um e-commerce gigantesco. E isso está acontecendo também na advocacia, porque hoje os grandes escritórios eles estão com muito medo de advogados que têm uma visão disruptiva. Então, assim, é incrível a gente perceber no mercado que escritórios de 4, 5 advogados que estão altamente antenados fazem coisas que grandes escritórios não fazem, né? Então, isso é uma provocação que a gente faz, não desmerecendo profissionais ou empresas, mas é uma realidade que os grandes escritórios, as grandes empresas, precisam perceber e sair desse patamar da arrogância e perceber o quanto eles precisam entender esse mundo, né, diferente, esse mundo novo, que realmente a gente percebe. Nós temos técnicos aqui, hoje aqui também nessa live, e a gente sabe que realmente esse mundo, está todo mundo no mesmo patamar, está todo mundo aprendendo, está todo mundo, várias perguntas que a Juliana, questionamentos que a Andressa fez, que a Maria trouxe, nós não temos resposta. Não tem. Eu acho que a palavra da advocacia depende, hoje, está cada vez mais em foco. Tudo depende de uma série de questões, né? Então, por exemplo, o Ricardo Capozzi perguntou, poxa, quem vai ser criminalizado? A pessoa física ou o avatar? A gente não sabe hoje. Então, assim, tudo depende da forma como foi construído todo esse contexto criminal, todo esse contexto estrutural técnico. Então, assim, tudo isso é muito vago para um mundo que, se todo mundo falar assim, nossa, eu tenho todas as respostas, eu estou confortável, está altamente errado. E, assim, eu acho que é um momento que, para nós, assim, que estamos aqui imersos no direito digital, é fantástico, porque a gente consegue trazer profissionais de todas as áreas, de todos os níveis de conhecimento, seja júnior, pleno, sênior. Então, eu acho que é esse que é o maior desafio, né, Marcelo? Que a gente sempre encontrou aqui no comitê, inicialmente, e hoje com a Advocacia 4.0, a gente percebe que realmente tudo muito novo. Eu não tenho todas as respostas, mas eu preciso saber encontrá-las, né? Então, a gente tem aqui algumas discussões nos grupos de comitês que eu vejo coisas que vamos falar, 15 anos atrás, a gente não via. Grupos de advogados perguntando um para o outro, falando até onde conhece, até onde não conhece, e saindo daquele patamar de arrogância, como se soubesse tudo. Não importa se você tem um PhD ou você é simplesmente uma pessoa que se formou agora. Então, assim, eu acho que é aquele mecanismo que realmente você precisa aprender a descobrir, a ser um autodidata e compartilhar e aprender com os colegas. Então, eu acho que
no finalzinho, eu só queria falar isso, porque é um sentimento que eu tenho há muito tempo, eu vejo que muitos profissionais também têm, e a gente tem que saber que realmente essa mudança da advocacia 4.0, ela vem para desestruturar grandes estruturas, né? Então, assim, infelizmente, mas não no efeito negativo, mas é sair da zona de conforto, porque não basta você querer ser um escritório ou um profissional digital, você precisa pensar como digital. Então, essas perguntas que a Juliana, por isso que eu falei, poxa, bugou a cabeça da galera, porque buga mesmo, assim, a gente começa a analisar e ver que esse mundo digital é muito louco, é um negócio que a gente tem que sair da caixinha, estudar. Infelizmente, a faculdade não está nesse nível, né? As faculdades, as graduações não estão nesse nível. Assim, então, infelizmente, nós temos muitos profissionais aí que são professores, mas, desculpa, a faculdade de Direito vai ter que se reinventar e logo, porque nos próximos 5 anos, se continuar desse jeito, nós vamos formar profissionais bacharéis offline, tá? E aí, infelizmente, vamos ter que criar soluções para ajudar nesse sentido, tá bom? Então, essa é a minha opinião final aí, só para tentar abrandar aí as questões, as discussões, porque vocês trouxeram muitos temas relevantes e fantásticos aí. Então, se mais alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade, o espaço está aberto aí para quem quiser falar, beleza? Um de cada vez, calma, um de cada vez. Só queria Levante a mãozinha. agradecer e dizer que a Ju arrasou, adorei, Ju. Estou aqui pensando em tudo que você falou. Marcelo, obrigada pela ajuda. Nádia, obrigada. Adorei, acho que o caminho é esse mesmo. E a gente tem mais uns 15 assuntos, pelo menos, para continuar estudando e apresentando e desenvolvendo aí, no mínimo, porque ainda vem muita coisa pela frente. Obrigada, Participem dos pessoal. comitês, hein? Não deixem de participar. Pessoal, gostaria de agradecer aos palestrantes, agradecer a presença de todos e exatamente, repetir aí o que o Ricardo e a Andresa falaram. Entrem na ANAD, participem dos comitês, participem dos estudos, dos textos, publicações, conteúdos, webinars, que vocês só têm a ganhar, e a gente está aqui para isso, para fomentar o direito digital e tocar isso para frente. Uma boa noite para todos, muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Logo em breve, o nosso evento estará disponível no canal da ANAD Brasil, no YouTube. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite, Tchau. Boa noite.